Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Movie Brasil. Eu sou Dilson Júnior, jornalista, e no episódio de hoje nós vamos falar de mais uma recomendação, uma indicação aqui pro canal. Dessa vez veio do Marco, o nosso revisor aqui no Movie Brasil. Ele me apresentou esse longa-metragem falando que foi o filme que mais fez ele chorar na vida. E olha que ele nem é de chorar tanto. Mas será que eu chorei? Fica aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir. E hoje nós vamos falar de O Momento Pode Mudar Tudo. O Momento Pode Mudar Tudo é da Dario Prince Productions. O ano é 2014, mas só foi lançado aqui no Brasil em 2015. Foi dirigido por George C. Wolfe, mais conhecido por dirigir filmes para TV e atuar como coadjuvante. Como atores principais, tem Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel e Loretta Devine. Dura 1 hora e 42 minutos, é classificação livre, ou seja, toda a família pode assistir, e pertence ao gênero drama. Olha, antes de começar a falar propriamente desse filme, eu já quero te lembrar de dar o seu joinha nesse vídeo, não esquece antes de sair, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui no Movie Brasil. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber o motivo do porquê eu coloquei a Loretta Devine, essa que tá aparecendo aqui do lado, aqui no Hall da Fama desse episódio. Fica até o final e você vai descobrir. A pianista Kate está comemorando seu aniversário de 35 anos e ela aparenta ter uma vida feliz, realizada, maridão perfeito. Ele é um homem preocupado, bastante dedicado e dá pra ver que ele ama realmente a esposa. Mas algo de errado começa a acontecer com a Kate. Um corte seco no tempo e descobrimos que ela é portadora de uma doença degenerativa chamada ELA. A ELA é a sigla para esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa, ela é gradual, ou seja, com o tempo ela vai piorando e ela paralisa basicamente todas as funções motoras do corpo. Então os portadores dessa doença, eles começam a perder os movimentos, eles perdem, por exemplo, a capacidade de fala, de engolir e também atinge até a própria respiração. Por conta dessa paralisia que ela é progressiva, ela vai piorando com o tempo, inevitavelmente as pessoas acabam falecendo precocemente por conta da doença. A pessoa talvez mais famosa no mundo inteiro que teve essa doença foi o Stephen Hawking, que acabou falecendo em 2018. E assim, gente, não tem cura para ela, né, para esclerose lateral amiotrófica. Então a pessoa vai piorando com o tempo, a expectativa é de 3 a 5 anos de vida apenas, cerca de 25% que consegue passar desse tempo limite, mas inevitavelmente a pessoa vai acabar morrendo antes do seu tempo natural. E é justamente essa doença que aflige a Kate. E nós também conhecemos a Beck, uma garota sem futuro, desleixada, só pensa em farra, e ela precisa de grana, então consegue um emprego de cuidadora da Kate. O filme nos primeiros minutos mostra as rotinas das duas personagens em ambientes muitas vezes antagônicos. O diretor sempre muda a trilha sonora quando vai mudar de cenas, para mostrar as diferenças entre as vidas de Beck e Kate. Ele vai da música clássica ao rock em 1/1000 de segundo. A Hilary Swank, por sua vez, mantém um sorriso melancólico no rosto ao longo do filme inteiro, de propósito, é claro, por conta do avanço da doença degenerativa, meio que tentando mostrar como a personagem se sente incomodada e desconfortável com a vida difícil que leva. Isso também mostra o quanto ela se sente frustrada com os sonhos que precisou abandonar ali no limbo que foi criado pela doença. Quando ela inicia ali os novos tratamentos, né, começa a ter umas novas experiências, a gente percebe que finalmente a Kate conhece o que é liberdade, mesmo que ela esteja presa numa cadeira de rodas. A Beck e a Kate, ao longo do filme, elas vão se tornando muito amigas, elas vão se aproximando cada vez mais, e isso revela um amor muito grande que existe entre elas, né? Longe de amor carnal, não, mas aquele amor que um ser humano consegue sentir pelo outro, com medo de magoar, com medo de perder. E é muito bonito a gente ver isso crescendo ao longo do filme, né? O quanto que uma começa a dar importância para outra. Só que com o tempo a doença se torna um desafio para Kate, que sabe que o caminho que vai percorrer não vai ser fácil, e tudo culmina para um momento decisivo na vida das duas personagens. Olha, já eu te conto as curiosidades aqui desse filme, mas antes, lembra que eu te prometi lá no início falar o porquê que a Loretta Devine tá no Hall da Fama aqui desse episódio? Pois então, ela tá por aqui porque assim, eu já venho acompanhando alguns filmes que a Loretta participa, né, ali quase sempre como coadjuvante. Só que é muito da personalidade dela e da maneira como os roteiristas escrevem pra ela, deixar ela muito alegre, muito pra cima, meio desbocada, ela fala as coisas
parece sem pensar, mas quase sempre ela traz uma lição de moral pra gente, né? Se você fizer esse exercício, você consegue perceber também. E nesse filme não é diferente, porque mesmo a Loretta tendo que atuar com aquelas limitações da Ella, né, limitações de fala, ela usa cadeira de rodas também igual a Kate, e mesmo com todas essas limitações, ela consegue transparecer a mesma alegria, a mesma sempre pra cima, sabe, a mesma energia positiva, a mesma esperança. E quantos portadores aí ao redor do mundo, né, dessa doença também mantêm essa energia, sabe, também são pra cima, também são muito alegres, ou seja, eles não entregam os pontos facilmente. Olha, muito positiva a atuação da Loretta e essa personagem é super importante nessa história. E vamos às curiosidades, mas antes, aproveito para te lembrar de dar o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado de novos conteúdos aqui do Movie Brasil. E olha, a primeira curiosidade é que a Emmy Rossum, que interpreta a Beck no filme, ela estava numa entrevista com a Hilary Swank, e aí no meio da entrevista ela confessou que ela estava afastada do pai, ela não falava com o pai dela, e depois do filme ela recebeu uma ligação dele onde ele conta que tinha câncer. E fez com que ela voltasse a falar com o pai, voltasse a ter relações ali com o pai. Só que no momento que ela fala isso, você consegue ver a expressão de espanto da Hilary Swank. E ela até comenta ali baixinho: meu Deus, ela não me contou isso. I'm estranged from my father, and a couple weeks ago he called me and told me that he had cancer. And so for me, it changed everything for me. What? Ela fica realmente surpresa, mas a entrevista segue. We can talk more about it later. We should do the interview first. So, you know, watching this movie when maybe you're... Curiosidade número 2. Você lembra daquele desafio do balde de gelo que tantos famosos, pessoas até anônimos faziam no Instagram, no Facebook? Eles pegavam um balde cheio de gelo e tomavam banho com aquele balde, todo mundo morrendo de frio. Aquele desafio, ele foi feito justamente para chamar a atenção aqui para esclerose lateral amiotrófica, para ela, né? Chamar a atenção para o diagnóstico antecipado, para você começar logo os tratamentos, porque assim, apesar da ela não ter cura, mas você tem tratamentos que conseguem amenizar esses sintomas dela. Esse desafio foi feito lá nessa época, né, de 2013 e 2014. A Hilary Swank, inclusive, fez o desafio para logo depois interpretar a Kate aqui no filme Um Momento Pode Mudar Tudo. E uma terceira curiosidade, que na verdade nem é uma curiosidade assim, eu chorei nesse filme. Mas assim, não foi igual o Marco que chorou quase desde o início do filme, não. Eu chorei mais lá pro final, perto do ápice, quando começa a acontecer algumas coisas assim, aquele momento decisivo que eu falei antes, quando ele acontece lá, quando a gente vê que tudo é uma questão de escolha, mas também de confiança, uma questão de amizade, o amor precisa estar muito bem envolvido, o bom senso precisa estar envolvido em situações assim de doença. Foi realmente emocionante e aí eu confesso sim que eu chorei. Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua companhia aqui até esse momento do vídeo. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E olha, aqui do lado tem mais vídeos para você assistir e conhecer outros filmes que eu falei aqui no Movie Brasil. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!